Quando a gente fala de carros que deram errado, a gente pensa logo em projetos caros, exóticos, que foram feitos por uma empresa que quebrou. Mas e se eu te disser que uma das maiores marcas do mundo, a Chevrolet, criou um carro que era para ser barato, popular e a salvação da pátria, mas que na verdade era um buraco negro financeiro que dava prejuízo para cada unidade vendida? A história de hoje é sobre o Chevrolet Vega, o carro que a Chevrolet fez, deu prejuízo e que, ironicamente, quase enterrou a reputação da indústria americana. Para entender a história do Vega, a gente precisa voltar para o final dos anos 60. Naquela época, a indústria americana de carros era como um gigante preguiçoso. Eles eram os reis do mundo. E a fórmula era simples. Carros grandes, potentes, com motores V8 e que gastavam gasolina como se não houvesse amanhã. Eles estavam ganhando muito dinheiro com isso. Mas enquanto eles estavam ocupados com seus muscle cars, os japoneses e os europeus, com a Volkswagen e a Toyota à frente, estavam invadindo o mercado americano com carros pequenos, econômicos e, o mais importante, confiáveis. Esses carros eram a antítese do que os americanos faziam. Eles não eram luxuosos, não eram velozes, mas eles não quebravam. E o americano médio, que estava começando a se preocupar com a crise do petróleo, estava começando a se interessar por eles. A General Motors, a dona da Chevrolet, olhou para essa invasão e pensou: não podemos ficar de fora. Precisamos de um carro pequeno, barato e bom para competir com esses gringos. O projeto foi batizado de Panda Express e foi dado à Chevrolet. A missão era clara: criar um carro compacto americano que fosse tão bom, ou até melhor, que os japoneses. E por ser da Chevrolet, ele tinha que ter um preço imbatível. A ideia era que ele fosse a salvação da empresa no mercado de carros pequenos. No papel, o Vega era uma obra de arte. Ele tinha um design elegante para a época, e os engenheiros da GM fizeram um monte de inovações para garantir que ele fosse barato de produzir. A maior inovação era o motor, um 4 cilindros feito quase todo de alumínio. O alumínio era mais leve, o que significava que o carro gastaria menos combustível. A GM também investiu em uma linha de montagem superautomatizada, uma das mais avançadas do mundo na época. A promessa era de um carro barato, moderno e com a qualidade americana. A Chevrolet fez um barulhão sobre o Vega. Lançou o carro com um marketing pesado, mostrando que ele era o carro perfeito para a nova geração, para as famílias pequenas, para quem queria economia sem abrir mão do estilo. A mídia adorou o carro. Ele foi eleito o carro do ano pela revista Motor Trend em 1971. Tudo parecia perfeito. O Vega estava vendendo muito e a GM achou que tinha um sucesso nas mãos. Mas a vida, como a gente sabe, adora pregar uma peça. E o Vega era uma peça gigante. Os problemas começaram a aparecer logo após os carros saírem das lojas. E não eram problemas pequenos. Eram problemas de engenharia e produção que fariam qualquer dono de carro chorar. O primeiro grande pesadelo era o tal do motor de alumínio. A GM, para economizar dinheiro, não colocou camisas de aço nos cilindros, que é o que normalmente se faz. A ideia era usar um revestimento especial no alumínio. Acontece que esse revestimento não aguentava o calor. Com o tempo, o motor superaquecia, o revestimento falhava, e o motor começava a consumir óleo. Consumir tanto óleo que era quase impossível manter o nível. O motor do Vega, que era a grande inovação, era o seu maior calcanhar de Aquiles. Era um motor que se autodestruía. O segundo problema, e talvez o mais bizarro, era a linha de montagem automatizada. A GM gastou uma fortuna para criar um processo onde os carros eram pintados e secados na vertical. Era uma ideia genial para economizar espaço na fábrica. Mas, na pressa para lançar o carro, a GM não testou o sistema direito. O resultado? A pintura era de péssima qualidade. Os carros saíam da fábrica com pequenos defeitos na pintura e, o pior, eles começavam a enferrujar nas concessionárias. Sim, o carro enferrujava antes mesmo de ser vendido.
A GM teve que fazer um recall gigante para consertar a pintura, um prejuízo colossal. O terceiro problema era a própria construção do carro. A pressa e a falta de controle de qualidade eram tão grandes que os carros saíam com painéis desalinhados, peças soltas e falhas elétricas. Para cada carro que a GM vendia, ela gastava mais dinheiro com garantia e consertos do que ganhava na venda. O Vega, que era o carro mais barato da linha, se tornou o que dava mais prejuízo. Ele era o oposto do que foi planejado. Ele foi criado para ser um carro que a GM venderia em massa e que geraria um lucro pequeno em cada unidade. No final, era um carro que a GM vendia em massa, mas que gerava um prejuízo em cada unidade. O Vega se tornou um símbolo de como as montadoras americanas estavam perdendo a mão na qualidade. Ele deu aos carros japoneses a reputação que eles precisavam para dominar o mercado. A Toyota e a Honda vendiam carros que podiam ser simples, mas que funcionavam. O Vega era bonito, mas era uma bomba relógio. A GM tentou de tudo para consertar o Vega. Fez mais de 5 recalls, trocou motores e tentou melhorar a qualidade. Mas a reputação do carro já estava arruinada. Em 1977, a Chevrolet finalmente deu um basta e encerrou a produção do Vega. Ele foi um dos carros mais caros da história, não pelo seu preço, mas pelo prejuízo que deu à sua montadora. O Vega se tornou um símbolo de como as montadoras americanas estavam perdendo a mão na qualidade. Ele deu aos carros japoneses a reputação que eles precisavam para dominar o mercado. A Toyota e a Honda vendiam carros que podiam ser simples, mas que funcionavam. O Vega era bonito, mas era uma bomba relógio. A GM tentou de tudo para consertar o Vega. Fez mais de 5 recalls, trocou motores e tentou melhorar a qualidade. Mas a reputação do carro já estava arruinada. Em 1977, a Chevrolet finalmente deu um basta e encerrou a produção do Vega. Ele foi um dos carros mais caros da história, não pelo seu preço, mas pelo prejuízo que deu à sua montadora. História do Chevrolet Vega é uma lição de ambição e de falha na execução. A GM estava tão focada em fazer o carro mais barato, com a linha de montagem mais moderna, que esqueceu do mais importante: fazer um carro que funcionasse de verdade. O Vega foi um fracasso de execução e um símbolo de como, às vezes, tentar economizar pode custar muito mais caro no final das contas. E você, lembra de algum carro que parecia bom, mas que na verdade era um desastre? Deixa sua opinião nos comentários.